Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estudaram bastante no final de semana? Estudaram, né? Tá chegando a prova. Semana que vem já a prova, viu? Vocês já vão se livrar de mim, já vão se livrar de cálculo, né? Só não vão se livrar do Newton, porque semestre que vem tem cálculo 2, né? Mas eu sei que vocês não querem, né? O Newton é muito bom, tem muito recurso, sempre ajuda vocês. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Bom, eu falei na aula passada que nessa semana agora ainda vai ter assunto novo e vai ter só aplicações de integral, né? Então você já sabe o que é integral, já sabe como calcula integrais, já sabe algumas técnicas de integração. Então agora a gente vai aplicar essas integrais, né? E a primeira aplicação que a gente vai ver hoje é em volumes. Então, como é que você calcula volumes usando integrais? Tá? Então tá aqui, ó. Bom, para você calcular volumes usando integrais, existem duas técnicas. Existe a técnica dos discos e das cascas cilíndricas, tá? Então a gente vai calcular usando aí essas duas formas. A gente vai entender primeiro o que é cada uma e depois aplicar. Então, primeiro que a gente vai entender é o volume por discos. Então vamos entender o que é isso aí. Então, suponha que desejemos calcular o volume de um sólido de revolução. Então, para quem não lembra, o que é um sólido de revolução? Você tem aqui, por exemplo, uma linha aqui, ó, que nesse caso é uma função, e aí você rotaciona ela em torno de um eixo. Nesse caso aqui, ó, eu estou rotacionando ela em torno do eixo x, né? Quando eu rotaciono ela em torno do eixo x, isso aqui vai gerar para mim um volume, né? Vai gerar aqui esse objeto tridimensional. E aí, digamos que eu quero calcular o volume desse objeto aqui, que vai de A até B. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero calcular o volume de um sólido de revolução. Ou seja, eu pego uma função, rotaciono ela em torno de um eixo, e aí eu quero calcular o volume desse objeto que se formou. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou ter que primeiro definir uma área. Então, deixa eu voltar aqui o desenho para vocês. Por exemplo, preste atenção que nesse desenho aqui, na hora que eu rotaciono o meu objeto, eu formo aqui uma área. Então, deixa eu desenhar aqui para a gente entender um pouco melhor, que esse desenho já está completo. Então, deixa eu fazer aqui. Então, vamos lá. Você tem aqui o eixo x e y. Digamos que eu tenho uma função que vai de A até B. Uma função assim, né? Uma função qualquer, uma função contínua e tudo mais. Digamos que eu vou pegar esta função aqui, ó, e eu vou rotacionar em torno do eixo x. Então, eu teria mais ou menos que repetir ela bem aqui. E aí, ó, eu vou repetir ela aqui e vou fazer uma rotação, ou seja, ela aqui vai girar em torno do eixo x. Então, isso aqui, ó, vai me dar um sólido. O desenho não está mil maravilhas, mas dá para entender alguma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função aqui e vai rotacionar ela em torno do eixo x. Só que, olha lá, antes de a gente fazer isso, eu vou dividir essa função em intervalos. Eu vou fazer uma partição. É que eu vou precisar desse desenho aqui de novo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, olha só, eu tenho uma função que vai de A até B, e eu vou primeiro particionar o meu intervalo, que é o que a gente fazia lá em integral. Então, por exemplo, deixa eu fazer assim, para ficar mais fácil. Então, digamos que eu tenho uma função assim, e eu vou rotacionar ela. Antes de eu fazer isso, eu vou dividir ela em intervalos. Então, por exemplo, aqui eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Em cada intervalo desse, né, por exemplo, aqui vou ter o intervalo xi menos 1 e xi. Lembra lá a integral, que está falando de integral definida? O que a gente fazia? A gente pegava uma função, dividia o intervalo dela em vários subintervalos, vocês lembram disso? Aí, para cada subintervalo, a gente tinha que escolher um ponto, né? Por exemplo, para esse subintervalo aqui, eu ia ter que escolher um x daqui de dentro. E para cada um desses, eu tinha que fazer isso, né? Então, por exemplo, para esse subintervalo aqui, eu vou escolher esse x aqui, ó, que eu vou chamar de xi barra, né? Por que para cada subintervalo eu tenho que escolher um x? Porque esse x
vai ser justamente o x que eu vou usar a imagem daí da minha função, ó. Então, por exemplo, para esse subintervalo aqui, eu vou usar essa imagem aqui, ó, esse pedaço aqui. Então, eu vou formar o meu retângulo a partir dessa imagem desse x que eu escolhi. Então, ó, perceba que eu formei aqui um retângulozinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou rotacionar essa função. Na hora que eu faço isso, esse retângulo aqui, eu vou rotacionar. Tá? Então, ele vai aparecer aqui do outro lado. Ó. Deixa eu fazer aqui. Então, é como se esse retângulo aparecesse bem aqui. Ó. Só que a altura dele é x e barra, né? Quando eu pego esse retângulo e rotaciono, ele vai formar para mim uma figura geométrica. Vocês conseguem identificar qual figura ele forma aqui? Qual figura ele está formando? Ó? Pensa nesse retângulo aqui, rotacionado. Qual é a figura que forma? Um cilindro. Né? Ou seja, é como se tivesse um disco, né? Por isso que é o volume por discos. Na hora que você rotaciona isso aqui, você forma um cilindro. Deixa eu desenhar aqui o cilindro. É como se você formasse um discozinho, né? Um disco tem o formato de um cilindro. Então, só que esse cilindro aqui, qual é o volume do cilindro? É área da base vezes altura. Só que, ó, o cilindro não está em pé, ele está assim, deitado, de lado, né? Então, por exemplo, a área dele vai ser a área do seu círculo. Nesse caso aqui, quem vai ser o raio do meu círculo? Isso aqui é muito importante de entender. Olha lá. Vou até repetir o desenho aqui rapidinho. Ó, você tem um negócio assim. Né? Pense que você vai... Eu peguei aqui um subintervalo, que eu chamei de xi menos 1, xi. Escolhi um x e barra, formei um retângulo aqui, ó, e girei. Tá? Então, olha só, quando eu giro, quem vai ser o raio desse meu cilindro? Né? O raio vai ser justamente essa altura aqui. Né? Perceba que essa imagem aqui, ó, vou fazer aqui direitinho. Esse pedaço aqui, ó, quem é esse pedaço? É o meu f de x e barra. Na hora que eu rotacionar, perceba que isso aqui vai ser o meu raio. Porque quando eu rotaciono, isso aqui eu vou repetir aqui. Aí eu vou ter o meu diâmetro. Então, o raio já é esse pedaço aqui, já é essa altura aqui. Né? Já é essa imagem aqui, fx e barra. Então, a área desse meu círculo, olha lá, vai ser a área de um círculo. Então, eu vou chamar aqui de área I. A área desse círculo vai ser π r ao quadrado. Mas quem é o meu raio? O meu raio é esse f de x e barra. Então, essa área aqui, ó, a área I vai ser π vezes o meu raio é esse daqui. Então, vai ser f de x e barra ao quadrado. Ok? Então, para cada subintervalo, eu vou escolher um x. Escolhi esse daqui. Esse x, ó, é o x cuja imagem vai ser justamente a altura do meu retângulozinho aqui, que eu vou rotacionar. Né? Na hora que eu rotaciono, isso aqui forma um disco. Né? Que eu projetei isso bem aqui para vocês, um disco. Né? Qual é o volume do disco? O disco é um cilindro, né? Então, o cilindro, o volume é área da base vezes a altura. A base de um cilindro é justamente um círculo. Então, é πr ao quadrado. Quem é o raio do meu círculo? É justamente essa imagem aqui, f de x e barra. Então, eu vou ter isso daqui. Tá, e quem é a altura? A altura é esse meu intervalo aqui, ó, esse meu pedacinho, que eu posso chamar de ΔXi. Tá? Então, ó, esse pedaço aqui, ó, é a altura do meu cilindro. Então, perceba, ó, se eu voltar para cá, se eu calcular a área e multiplicar por esse pedaço aqui, pela espessura, né, eu vou ter o volume desse meu disco aí. Então, ó, o meu volume, posso colocar assim, o meu volume que eu vou chamar de VI vai ser a área. Essa área depende do meu x e barra vezes o meu delta
xi. Isso aqui vai ser o volume de um disco. Tá? Então, o volume de um disco vai ser a área, que é a área de um círculo, né, vezes a altura, no caso a espessura. A espessura é ΔXi. Tá? E assim eu vou conseguir calcular o volume de apenas um disco. Só que, claro, se eu voltar para cá, ó, em cada subintervalo, eu vou fazer isso. Eu vou escolher um X, fazer aqui a imagem dele e vou rotacionar. Então, eu vou ter aqui, ó, vários discos. O volume da minha figura vai ser o somatório desses discos. Então, posso colocar assim, ó, que o volume total vai ser aproximadamente, né, o somatório, que vai de I de 1 até N, dessa área, vezes o ΔX. Porque, perceba, ó, é aquela mesma ideia da minha integral. Né? Por exemplo, ó, nesse caso aqui, por mais que eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subintervalos. Então, eu vou ter 7 discos. Mas se você somar os 7 discos, não vai dar exatamente o volume que você quer. Mas por quê? Porque eu dividi só em 7 subintervalos. Quanto mais subintervalos eu tiver, mais próximo vai ser do volume que eu quero. Né? Então, a gente já viu também que se eu quero o volume, o que eu faço? Eu pego esse somatório, né? Isso aqui é uma soma de rima, só que quando n vai para infinito, né? Desse somatório aqui. Então, quando eu faço isso, quando eu pego o limite para entender, enfim, desse somatório aqui, eu vou ter a minha integral, uma integral definida. Então, se eu quero calcular o volume usando o método de discos, esse método também é conhecido como método do fatiamento, que é como se eu tivesse lá o meu volume, né, e eu fosse cortar ele em vários pedaços, em vários discos. E aí, ó, o meu volume vai ser essa integral definida aqui, ou seja, vai ser uma integral de A até B da minha função área dx. Então, isso daqui vai ser o meu volume, usando discos, né? Ou método do fatiamento. Então, o meu volume vai ser a minha área, né? A minha função área. Claro que nesse caso, ó, quem é a minha área? Minha área é um círculo, né? Então, é π vezes a função ao quadrado. E você integra de A até B. E aí você vai ter o volume da sua figura. Por que aqui eu não coloquei direto π vezes o raio ao quadrado? Porque nem, se você quiser, você não precisa, não é obrigado a fazer uma área circular. Né? Por exemplo, eu podia pegar essa minha função aqui e fazer uma base quadrada. Né? Em vez de eu rotacionar, eu faço um negócio assim, meio quadrado. Aí eu ia ter um tronco de uma pirâmide, por exemplo. Né? Mas claro que normalmente a gente vai rotacionar mesmo, né? Formar um círculo, formar uns discos. Né? Mas não precisaria, não é obrigatório. Então, por isso que eu coloco aqui só a área. Então, para você calcular o volume, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar uma função. Primeira coisa que você vai ter que enxergar é o desenho. Você faz o desenho lá, enxerga direito. Depois você encontra a função área. Né? Quando eu digo área, a área da base. Né? E depois integra de A até B. E só. Né? Então, a parte mais difícil aqui é entender essa teoria. O que não é tão difícil se você lembrar da integral de Riemann, que a gente já viu. Isso aqui tudo a gente está repetindo o raciocínio da integral de Riemann. Né? Mas depois que você entendeu isso daqui, pronto. Aplicar isso daqui não é difícil. Tá? Vocês vão ver agora. Tá, então, esse aqui é o nosso desenho. Ó, esse aqui já é o desenho completo. Então, para esse subintervalo aqui, ó, você vai ter um disco. Né? Só claro que você vai ter que somar todos os discos, mas quando o n tende para infinito, você vai ter justamente esse volume aqui que você quer. Ó, então está aqui. Então, o nosso volume vai ser essa integral de A até B dessa área aqui, né? Da função área, ou seja, π vezes a função ao quadrado, se for uma área circular. Né? Então, olha só, até aqui tem só um algoritmo, né? Só um passo a passo aí de que você deve fazer, né? Para calcular volume por discos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é esboçar o sólido e uma seção transversal. Você vai esboçar lá o seu sólido de revolução e ver como é que vai ser a área da base. Segundo, você vai encontrar uma fórmula para essa área.
Terceiro, você vai encontrar os limites de integração. Às vezes ele te dá já, olha, você vai integrar de 1 até 3, de 0 até 5. Às vezes não, às vezes você vai ter que encontrar esse limite de integração. E por último, você vai integrar, né? Vai integrar a função área nos limites de integração que você achou. Por exemplo, vamos lá. Mostre que o volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. A pessoa já começou assim, já. Mas depois vai facilitar um pouco mais, não se preocupe. Então, olha só, a gente quer mostrar que o volume da esfera, né, que tem um raio qualquer R, é 4/3 de πr ao cubo. Bom, para eu ter uma esfera, eu vou ter que rotacionar alguma coisa, né? Então, vamos lá. Pensem numa função que se eu rotacionar, pode ser em torno do eixo x, eu vou ter uma esfera, né? Posso ter aquela semicircunferência, né? Por exemplo, mas vamos por parte, né? Se eu tiver isso daqui, ó, lembra dessa função aqui? Y² mais x² é igual a r². Isso aqui vocês viram lá em geometria analítica, né? Lá no ensino médio. Então, isso aqui é a equação de uma circunferência, né? Isso aqui é a equação de uma circunferência de centro na origem, relembre isso daí, e de raio R. Então, se eu pedisse para você, olha, desenhe essa circunferência aqui, o que você ia fazer? Você ia desenhar uma circunferência que tem centro na origem, cujo raio é R. Então, se desenhar isso daqui, ó, você ia supor, digamos que o R esteja aqui. Então, o menos R ia estar aqui, e você ia fazer uma semicircunferência e outra semicircunferência. Tá? Então, ó, isso daqui é a circunferência dada por essa equação aqui, né? De centro na origem, está aqui, ó, o centro na origem, e o raio R, está aqui de raio R. Isso aí pode ser 1, 2, 3, não sei. Beleza, aí, ó, só que isso aqui não é uma função. Isso aqui não é uma função. Lembra lá nas primeiras aulas de cálculo? Por que eu sei que isso aqui não é uma função? Usa aquele teste da reta vertical, né? Por exemplo, se você traçar uma reta vertical aqui, ó, essa reta vertical vai tocar em 2 pontos da sua circunferência. Isso aqui não é uma função. Porém, você pode transformar isso aqui numa função. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou isolar o meu y aqui. Tá? Olha só o que vai dar. Aqui vai ficar y² é igual a r² menos x². Só passei o x para lá. Então, o meu y ele vai ser mais ou menos raiz de r² menos x². Por que mais ou menos, né? Porque aqui, ó, na hora que eu tiro a raiz quadrada, isso aqui vai ficar módulo de y. Então, eu vou ter aqui um mais e um menos. Então, na verdade, dessa equação da circunferência, eu obtive não uma função, mas 2 funções. Então, por exemplo, se eu considerar aqui só o sinal positivo, eu vou ter uma função. Qual é essa função? A semicircunferência, só que de imagem positiva, ó. Eu ia ter só esse pedaço de cima. E se eu considerasse só o sinal negativo aqui, ó, que pedaço que eu ia ter? Eu ia ter a semicircunferência, mas de imagem negativa. E eu excluí esse pedaço aqui. Estão entendendo? Então, quando eu isolo o meu y aqui nessa equação, eu obtenho 2 funções. Eu obtenho a semicircunferência de cima e a de baixo. Eu só preciso rotacionar uma delas. Então, eu vou escolher a positiva, ó. Então, eu vou escolher aqui só a parte positiva. Quando eu escolho só a parte positiva, isso daqui, ó, some. Isso daqui vai sumir. E eu vou obter só a parte positiva de cima. Tá aqui, eu obtive a minha função. Essa função que eu vou usar. Tá? Agora, o que eu quero? Eu quero achar a minha função área. Então, lembra só. O que eu vou fazer com essa função aqui? Eu vou rotacionar ela em torno do eixo x. Quando eu faço essa rotação, eu obtenho uma esfera. Vocês concordam comigo? Se eu rotaciono esse semicircunferência em torno do eixo x, eu vou obter justamente o que eu quero, que é uma esfera. Ó, se eu rotacionar, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ter justamente a minha esfera. Aí tá.
Só que o que é o volume por disco? Primeira coisa, você desenha, né, como é que vai ficar a sua figura. Você pode desenhar aqui os discos que você vai integrar. Aqui você tinha que desenhar vários discos para ficar tipo uma esferazinha. O segundo passo é você achar a sua função área. Só que lembrando, a sua função área é a área de um círculo, né, nesse caso aí. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem é o seu raio? O seu raio é a sua função y. Não esqueça disso. Quem é a sua função y? Essa daqui. Então, ó, a sua função área, ela vai ser π vezes y ao quadrado. Só que a sua função é isso daqui. Então, a sua função área, ela vai ser π vezes raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado por causa daqui. Então, ó, você vai perceber que a sua função área vai ser π, aqui eu tenho raiz quadrada, aqui eu tenho ao quadrado. Então, vai ser raio ao quadrado menos x ao quadrado. Então, essa é a sua função área, tá? Para esses meus discos que eu faço aqui. E agora, o que eu faço? Então, primeiro passo, desenho para ver quem vai ser a minha função, que vai ser o raio. Segundo passo, eu vejo aqui como é que vai ser a minha função área. Já achei a minha função área. Terceiro passo, ver quais são os limites de integração. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou integrando de onde até onde? Eu estou integrando de menos r até r. Último passo, calcula a minha integral, que vai me dar o volume, né? Então, vamos lá. Último passo, ó, eu vou calcular o meu volume. O meu volume vai ser a integral de a até b da minha função área dx. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. O meu limite de integração é de menos r até r. Tá? A minha função área é π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, ó, eu resolvendo essa integral aqui, eu vou achar o volume da minha esfera. Só que perceba o seguinte, ó, bora voltar aqui para o meu desenho. Essa função aqui, ela tem alguma propriedade especial? Vocês conseguem perceber alguma coisa aqui nela? O que ela é? O que ela tem? Ela é par. Então, olha lá, isso aqui é uma função par e eu estou integrando de menos r até r. A gente viu em aulas passadas que quando eu integro uma função par de menos r até r, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que duas vezes a integral de 0 até r daquela função. Então, isso aqui, então meu volume vai ser duas vezes, tá? A integral de 0 até r disso daqui, de π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? Eu vou duas vezes isso aqui porque a função é par. Então, eu vou dividir isso aqui em duas integrais. Eu vou distribuir o meu π aqui. Então, esse aqui vai ficar duas vezes π integral de 0 a r de r ao quadrado menos duas vezes π integral de 0 a r x ao quadrado. Tá? Então, olha o que eu fiz agora. Eu peguei esse π e distribuí. Então, ficou π vezes r ao quadrado menos π vezes x ao quadrado. Aí, eu separei em duas integrais. Então, aqui ficou duas vezes π vezes integral de 0 a r de r ao quadrado menos duas vezes π integral de 0 a r de x ao quadrado. Só que aqui eu estou integrando em x, né? Esse raio aqui é uma variável? Não, o raio é uma constante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o raio daqui, já que ele é constante. E eu vou ter isso aqui, ó. Volume vai ser igual a 2π vezes o raio ao quadrado vezes a integral de 0 a r dx menos 2π. Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, né? Então, aqui, ó, vai ficar x ao cubo sobre 3. Só que eu estou integrando de 0 até r. Nesse caso aqui, caso você não tivesse percebido que a função era par e não tivesse aplicado essa propriedade aqui, não teria problema.
né, você ia acertar a questão, mesmo que você fizesse de menos R até R. No final ia dar o mesmo resultado. Ok? Tá, então vamos continuar. Isso aqui vai ser igual a 2π r ao quadrado. Qual é a integral de 1, né? No caso, só o dx aqui. É o próprio x. Então, vai ficar x, indo de 0 até r, menos 2π. Olha lá, nesse caso aqui, eu vou substituir x por r, né? Vai ficar r ao cubo. Então, vai ficar 2π r ao cubo sobre 3. E eu vou subtrair de quando x é 0. Mas quando x é 0, não vai aparecer nada, né? Então, ficaria aqui mais 0. Mais por causa desse menos aqui na frente, tá? Ficou 0 aqui, porque quando eu substituo x por 0, isso aqui tudo vai zerar. Ok. Aí não precisa nem colocar isso aqui. Agora, vamos continuar resolvendo. Então, o meu volume vai ser igual, olha aqui, 2π r ao quadrado, o meu x está indo de 0 até r. Então, eu substituo x por r. Então, vai ficar 2π r ao cubo, né? Porque aqui eu já tinha r ao quadrado, mais o x fica r ao cubo. Aí aqui, menos 2π r ao quadrado vezes 0. Que é quando eu substituo x por 0. Isso aqui vai zerar. E aqui sobrou menos 2/3 de π r ao cubo. Então, olha só sobrou para mim subtrair 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo. É isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ficar igual, ó. O MMC aqui é o próprio 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes isso daqui vai dar 6. Então, vai ficar 6πr ao cubo menos 3 dividido para 3 dá 1. Vezes isso daqui vai ficar 2πr ao cubo. 6πr ao cubo menos 2πr ao cubo, perceba que aqui eu estou repetindo, ó, πr ao cubo, πr ao cubo. Então, posso subtrair 6 de 2, que vai ficar 4. Então, ó, o meu volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. Aqui eu vou colocar unidade de volume. Pode ser milímetro cúbico, pode ser em litro, pode ser metro cúbico, enfim, o que for lá, né? Tá aí, acabou. Então, a gente acabou de demonstrar que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Normalmente, no ensino médio, por exemplo, você decorava esse valor, né? Vocês chegaram a ver isso, mas você tinha que decorar. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Agora, você não precisa mais decorar. Você pode, você mesmo, eu esqueci. Peraí, eu já sei de onde vem. Aí, pega lá sem circunferência, rotaciona, faz a integral e acha. Aí pronto, né? Fica mais tranquilo assim. Ninguém precisa decorar nada, só entender aqui o volume por discos. Tá, vamos para uma mais fácil, né? Se o senhor começou assim já com a gente, não, calma. É só para vocês verem como é legal esse método, né? Então tá aqui a sua esfera, você acabou de mostrar que o volume dela é 4/3 de πr ao cubo. Tá, vamos para uma mais fácil, né? Vamos lá. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y é igual a raiz de x, de 0 até 1. Então, primeiro passo, você vai desenhar aí a sua figura. Então, ó, o que ele está fazendo aí? Ele está pegando a função raiz de x é mais ou menos assim. Tá? Ele quer que eu ache o volume de 0 até 1. Então, ó, isso aqui é a função raiz de x. Aí ele vai rotacionar essa função aqui, ó, em torno do eixo x. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Ou seja, eu quero achar esse sólido aqui. Ok? Então, eu pego a raiz de x, rotação em torno do x. Tá. Então, esse daqui é o primeiro passo. Fazer a sua figura lá, para ver mais ou menos como é que ela vai ser. Tá? Aqui, eu já desenhei a figura final, não desenhei os discozinhos, né? Não separei. Isso aqui já é a figura final do que eu quero. Então, desenhei. Segundo passo, achar a minha função área. Tá? Então, mas olha só. Quem vai ser o raio do meu círculo? Vai ser justamente isso daqui, ó.
vai ser a imagem da minha função. Só que a minha função é raiz de x. Então, não esqueça. Então, ó, a sua função área vai ser π vezes y ao quadrado. Mas quem é o teu y? Raiz de x. Então, ó, a tua área, a função área vai ser π vezes raiz de x ao quadrado. Ou seja, a tua função área, ela vai ser π vezes x. Ok? Agora que você já achou a sua função área, o terceiro passo é achar os limites de integração. Só que nesse caso você não precisa achar, porque ele já lhe deu. Ele fala assim, olha, a figura está entre 0 e 1. Então, já achou o limite. Então, agora o último passo qual é? É calcular o volume por meio dos discos. Então, o meu volume que eu quero achar vai ser a integral de 0 até 1 da minha função área, né? E eu estou integrando em relação a x. A minha função área é π vezes x. É isso que eu vou colocar aqui. Isso aqui vai ser a integral de 0 até 1 π vezes x. Isso aqui vai ser igual. Π é uma constante. Então, posso tirar aqui da integral. Vai ficar π vezes integral de 0 a 1 x dx. Isso aqui é igual a π. Qual é a integral de x? X quadrado sobre 2, né? Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Estou integrando de 0 a 1. Então, isso daqui vai ser igual a π vezes... Eu vou substituir x por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2. Menos, vou substituir x por 0. Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2. Claro que isso aqui vai dar 0. E aí só sobrou 1 sobre 2. Então, ó, o meu volume vai ser π sobre 2. Unidade de volume. E só. Tá? Interessante, né? Porque ó, agora que você sabe esse método, assim, você conseguiu expandir, né, os seus horizontes, porque agora você consegue calcular volume, né, de várias figuras geométricas, né? Pensa quando você vai projetar lá qualquer figura, né? Vocês que vão ser engenheiros, tem uma hora que vocês vão ter que projetar objetos. E aí você vai ter que calcular o volume deles. Claro que como você que vai projetar, então você vai escolher funções conhecidas, de modo que você consiga rotacionar e achar o volume daquele objeto, né? Então essa aplicação aqui é uma aplicação que ela é muito usada, principalmente na engenharia, né? Cálculo de volumes. E agora você já sabe dos métodos, que é o método dos discos. Ok. Então tá aqui a nossa figura. Eu já até desenhei para vocês. Próximo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y é igual a x ao cubo, y é igual a 8 e x igual a 0. Tá, vamos fazer aqui. Então, ó, nesse caso, ele não te disse exatamente quais são os limites de integração. Ele só falou que a tua região está limitada por esses três aí. Aí, por isso que eu digo, o primeiro passo é você desenhar para saber como é que é a sua figura. Então, eu vou fazer aqui. Olha, ele fala que é entre x igual a 0. X igual a 0 está aqui, né? A sua função é x ao cubo. A x ao cubo é assim. Aqui eu desenhei tracejado porque eu não vou usar essa parte. Aqui. E y é igual a 8. Então, digamos que o 8 já esteja bem aqui. Aí é o 8. Então, está aqui. Então, a tua região, ó, que você quer é x igual a 0, y é igual a 8 e a função x ao cubo. Então, é essa daqui. Claro que essa reta que eu estou desenhando é a tua função x ao cubo, né? Já que ela é a função x ao cubo, quem é esse x aqui? Né? Quem é esse valor aqui para que ao cubo dê 8? É o 2. Então, está aqui, ó. Ok, isso aqui, olha só. Você já tem a sua região, né? Você vai rotacionar.
Porém, ó, vamos voltar lá para a questão rapidinho, só para a gente ler o comando dela. Olha lá, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, ok? Y igual a 8, ok? X igual a 0, ok? Em torno do eixo y. Então, como eu falei, não necessariamente a gente vai sempre rotacionar em torno do eixo x, não. A gente pode rotacionar em torno de qualquer reta. Então, eu posso rotacionar em torno do eixo y, em torno do eixo x, em torno de uma outra reta aqui, né? Eu posso, desde que eu tenha uma reta, eu posso rotacionar em torno dela. Então, agora, em vez de eu rotacionar em x, eu vou rotacionar em torno de y. Então, eu vou ter uma figura assim, ó. Se eu rotacionar isso aqui em torno do eixo y, eu vou ter isso daqui. Tá? Eu vou ter esta figura aqui. Só que, olha só, dá para fazer desse jeito aqui? Dá. A gente não teria problema com isso. Porém, eu vou facilitar a nossa vida. Eu vou trocar os eixos. Vou trocar o x com y. Tá? Lógico, para eu fazer isso, eu vou ter que fazer a função inversa, né? Então, por exemplo, olha só. Se aí eu tenho que y é igual a x ao cubo, então o meu x vai ser quem? Função inversa, vamos lá. Vai ser, isso, vai ser a raiz cúbica de y. Então, ó, agora eu vou inverter os eixos, só que, claro, em vez disso eu vou ter que desenhar agora a minha função, a raiz cúbica de y. Então, vai ficar um desenho assim, ó. Aqui vai ser o meu eixo x agora, e aqui vai ser o meu eixo y. E a minha função vai ser a raiz cúbica. Então, vai ser assim, ó. Tá? Onde esse aqui vai ser o meu 8, aquele meu 8 que estava bem aqui, ó. E lógico, quando eu tenho raiz cúbica de 8, aqui o meu x é 2. Tá? Então perceba, ó, que eu tinha 2 no eixo x, 8 no eixo y. Agora que eu inverti, eu vou ter 8 no eixo y, 2 no eixo x. Função inversa. Aqui eu tinha x igual a 0. X igual a 0 era uma reta vertical. Só que agora x igual a 0 vai ser uma reta horizontal. Vai ser essa reta aqui, ó. E aqui eu tinha y igual a 8, era uma reta horizontal. Agora eu vou ter y igual a 8, é uma reta vertical. Então é esse pedaço aqui, ó. Ou seja, a minha figura é essa daqui, e eu vou rotacionar ela em torno do eixo y, que é o que ele pediu. Então vai ficar uma figura assim, ó. Vai ser essa figura aqui, ó. Essa figura é a mesma dessa. Eu só fiz trocar os eixos, mas o objeto é o mesmo, né? É como se, ó, eu tivesse um objeto assim na vertical e eu colocasse ele assim, na horizontal. Mas é o mesmo objeto. Tá? Por que eu fiz isso? Porque agora vai ficar muito mais fácil para eu achar quem é a minha função área, quem é o meu raio, quem é a função área, e aí aplicar o método dos discos. Tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, você ia ter que achar a área da sua função, a área lá da sua base, ela não está mais na vertical, né? Antes o objeto era deitado. Quando o objeto era deitado, o raio ficava justamente a sua função. Só que aqui não ia acontecer isso aqui, não. Porque aqui, ó, a sua área ia estar assim, seu círculo, né? E aí, ó, quem vai ser o raio dela ia ser daqui para cá. E essa parte aqui não é a sua função y. Tá entendendo? Então, por isso que eu tive que rotacionar, porque agora que ela está assim, ó, quem vai ser o raio do meu disco? Vai ser esta função aqui, ó. Só que essa função aqui é a minha função x, que é a raiz cúbica de y. Ok? Então, por isso que eu fiz essa troca aí de eixos. Tá. Troquei os eixos, desenhei aqui o meu sólido. Agora, qual é o segundo passo? É achar quem é a minha função área. Tá? Bom, agora que eu troquei os eixos, então, a minha função área vai depender de y, em vez de x, porque eu troquei os eixos. Tá? Então, ó, a minha função área, ela vai ser π vezes x ao quadrado. Só que o x depende de y. Não esqueça, não vão... Assim, na hora da prova, se você quisesse, você poderia trocar os eixos e colocar aqui x, aqui y.
não teria problema. Aqui você colocava y e x, não tem problema, né? Para poder você não se confundir muito, né? Mas eu prefiro assim mesmo, né? Até para você ir se acostumando também. Então, agora a sua função área vai ser π vezes x ao quadrado, só que x que é a função que depende de y. X que é a minha variável dependente. Então, eu vou ter isso daqui. Quem é o meu x? O meu x é raiz cúbica de y. Então, x ao quadrado vai ser o quadrado disso daqui. Então, a minha função área, ela vai ser π vezes raiz cúbica de y ao quadrado. Isso daqui, ó, eu posso melhorar. Isso aqui vai ser assim. Isso aqui vai ser π vezes y elevado a 2/3. Tá? Porque aqui, ó, eu estou elevando ao quadrado tirando a raiz cúbica. Aí usa aquela propriedade do exponencial, aí fica y elevado a 2/3, ou seja, 2/3. Ok. Primeiro passo, desenhar minha figura. Segundo passo, achei a minha função área. Terceiro passo, achar os limites de integração. Só que na hora que eu desenhei, eu já achei o meu limite de integração. Como eu estou trabalhando com essa figura aqui, ó, então qual é o meu limite de integração? Vai de 0 até 8. Ah, professor, mas aqui o senhor ia de 0 a 2. Não, só que aqui, ó, o meu fatiamento, né, os meus discos iam daqui para cá, eles iam subindo. Então também ia de 0 até 8. Na hora que eu vir, ó, porque nessa figura aqui, como é que ia ser meus cortes? Iam ser assim, ó, na horizontal. Eu ia cortar nessa direção aqui, né? Ó, e o meu limite é na direção onde eu estou, é perpendicular aos meus cortes. Se eu estou cortando assim, ó, a direção é daqui para cá. Quando eu deito aqui a minha figura, o meu corte já não é na horizontal, vai ser, ó, na vertical. E aí o meu intervalo vai ser de 0 até 8, de novo. Tá? Esses são meus limites de integração, de 0 até 8. Então, já sei a minha área, já sei os meus limites. Então, o último passo é calcular o volume. Então, portanto, o meu volume vai ser a integral de 0 até 8 da minha função área, que depende de y, e eu estou integrando em y. Eu estou integrando em y, né? Porque ó, aqui eu troquei os eixos. Agora, aqui que é meu x, aqui é meu y. Eu estou integrando daqui para cá, eu estou integrando em y. Então, está aqui. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 8. Essa função é π vezes y elevado a 2/3. Então, vai ficar π vezes y elevado a 2/3. O π é constante. Então, ele sai. Então, isso aqui vai ser π vezes a integral de 0 a 8 de y elevado a 2/3. Agora, você tem que integrar isso aqui. Só que isso aqui é uma potência. Então, eu só aplico a regra da potência. Então, ó, o meu volume ele vai ser π vezes y elevado a 2/3 mais 1, 2/3 mais 1, dividido por 2/3 mais 1. Tá? Isso aqui, ó, eu estou integrando de 0 até 8. Isso aqui vai ser igual a π vezes y, 2/3 mais 1 dá 5/3. Então, aqui eu vou ter 5/3 dividido, aqui 5/3 também, 5/3. Só que eu estou integrando aqui, ó, de 0 até 8. Aí, esse 5/3 eu posso melhorar, né? Esse 3 vai para cima, então vai ficar 3/5 de π vezes y elevado a 5/3. Eu estou integrando de 0 até 8. Tá? Eu vou precisar de mais espaço, vou apagar aqui. Ó, uma vez que você já enxerga o seu desenho e já sabe como integrar, já sabe quem é a sua área, o resto é só você fazer uma integração mesmo, calcular a integral. Né? Da feita que eu já identifiquei ali quem vai ser a minha área, quem vai ser o meu raio, e eu chego aqui, daqui para cá é só calcular a integral, né? Não tem mais nenhum mistério. Daqui para cá é só aplicar aquilo que você já sabe. Né? Então, vou continuar daqui. Então, o meu volume ele vai ser 3/5 de π. O meu y eu vou substituir por 8, então vai ficar 8 elevado a 5/3
menos, agora eu vou substituir y por 0, né? 0 elevado a 5 terços. Bom, 0 é 0, né? Esse aqui vai zerar. Como é que eu posso mexer nisso daqui? Eu posso voltar para a minha raiz. Tá? Então, por exemplo, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, meu volume vai ser 3/5 de π vezes, olha, isso daqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8 elevado a 5. Só fiz usar a pedágio exponencial. Isso daqui é a mesma coisa que eu tirar a raiz cúbica de 8 e depois elevar a 5. Ou então elevar a 5 e depois tirar a raiz cúbica. Só que eu já sei qual é a raiz cúbica de 8, né? Qual é? É 2. Então, esse meu volume aqui, ó, vai ser 3/5 de π vezes isso aqui dá 2 elevado a 5. Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 5 é 32. 32 vezes 3 vai dar 96. Então, tem 96 sobre 5 π. Isso aqui é unidade de volume. E acabou. Tá? Então, já desenhou a sua figura, achou a sua função área, né? Fez os limites de integração, calcula a integral, né? De A até B da sua função área em relação a x. Nesse caso, em relação a y. Né? Então, está aqui. Tá, próxima questão. Ah, tá aqui o desenho, né? Ó, esse aqui é o desenho em pé, né? Mas depois a gente deitou o desenho e ficou daquela forma deitado lá. Tá, próximo, olha só. Eu quero encontrar o volume desse sólido aí, ó. A região é delimitada pelas curvas y é igual a x e y é igual a x quadrado. E eu giro elas em torno do eixo x. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui nesse pedaço do quadro. Então, olha só. A minha região é delimitada pela função x e a minha função x ao quadrado. Ó, então, aqui embaixo a minha função x ao quadrado e aqui em cima a minha função x. Ora, a minha função x e a minha função x ao quadrado, elas se encontram em quais pontos, né? Então, por exemplo, ó, se eu fosse fazer aqui x quadrado igual a x, para eu querer saber onde é que elas se encontram. Aí o que eu ia fazer? Ia ficar x quadrado menos x igual a 0. Coloco x em evidência. Fica x vezes x menos 1 é igual a 0. Ou seja, essa função x quadrado e x, elas se encontram para x igual a 0, que fica a origem, e para x igual a 1. Para x igual a 1, elas têm a mesma imagem. Aqui é 1, aqui é 1. Então, esse meu ponto aqui, ó, é o ponto 1. E aqui em y também é 1. Tá? Então, ó, a minha região é a região delimitada por essas duas funções, x quadrado e x. Então, ó, o primeiro passo que eu fiz foi desenhar elas. Claro que aqui eu passei, né? Eu deixei só como onde elas se encontram, mas se eu fosse desenhar elas todas, essa daqui vinha para cá, essa daqui vinha para cá, essa daqui vinha para cá, essa daqui vinha para cá. Né? Então, se você quisesse desenhar ela toda, não tinha problema. Mas aqui eu já coloquei só a parte mesmo que interessa para a gente. Tá, você já sabe quais são as funções, já sabe os pontos que elas se encontram. Então, agora é só você pintar aqui, né, a sua região. Ó, perceba que no intervalo de 0 a 1, a função x está acima da função x quadrado. Mas nesse intervalo de 0 a 1. Claro que para valores maiores que 1, essa função aqui já está acima dessa. Tá? Perceba isso daí. Né? Então, para números de 0 até 1, essa função x aqui ela é maior que a função x quadrado, mas só para esse intervalo aqui. Tá? Se fosse crescer mais um pouco, essa daqui já ia passar dela. Tá? Eu falo isso para você não se confundir, porque você vai precisar subtrair uma da outra, né? Depois, na hora que você for calcular a sua área. Tá, então achei meu desenho, tá aqui. Ele quer que eu rotacione esse meu desenho aqui, ó, em torno do eixo x.
Então, eu ia ter, ó, tipo uma corneta, né? Só que não uma corneta, porque só esse pedaço aqui que ia rotacionar. Então ia ficar uma coisa assim. Ia ficar uma corneta, só que uma corneta vazada, né? Que ia ter uma parte dentro dela que ia estar oca. Né? Então, ó, é só esse pedaço aqui que eu estou rotacionando. Tem duas formas de você fazer essa questão. Tá? A primeira forma seria o seguinte. O que você poderia fazer? Você poderia calcular o volume todo. Perceba que isso aqui é um cone. Né? Como é que você calcularia o volume todo? Você aplicava o método dos discos nessa sua função x aqui. Certo? Você pegava a função x, rotacionava, aí você ia ter o volume todo. Como se não tivesse oco lá dentro. Não, volume todo dentro. E depois você calcularia o volume só para a função x ao quadrado. Perceba que quando você rotaciona só a função x quadrado, você encontra a parte que está oca dentro dessa sua corneta aí. Aí o que você fazia? O que você ia fazer? Você ia pegar o volume total, subtrair desse volume que está oco. Aí você ia ter o volume que você quer. Isso é uma maneira. A segunda maneira é você fazer a área, subtrair a área deles. Porque olha só, quando eu pego a minha função x e rotaciono, né, se eu for olhar, enxergar ela assim, ó, eu vou ter uma coisa assim. Ó. Eu vou ter um disco, e esse disco aqui, ó, ele vai ter um raio que vai ser x, o raio dele. Olha só para a tua função x. Se tu rotaciona ela, corta um pedaço dela e pega um disco, esse disco tem raio x. Tá? Agora, se tu pegar a tua função, ó, x quadrado, rotacionar e fazer um corte, ela também vai ter um disco, só que de raio x quadrado. E esse disco vai ser menor que o disco daqui. Né? Então, eu poderia desenhar ele aqui dentro. Ó. Desenhar ele bem aqui. Daqui para cá seria x, só que esse raio daqui para cá seria x quadrado. Tá? Então, ó, esse aqui é o disco maior da função x, esse aqui é o disco menor da sua função x ao quadrado. Aí, olha só, qual é a área que nos interessa aqui nesse caso? A área que nos interessa é a área da coroa circular, ou seja, é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço que eu estou achurando aqui, ó. Porque essa parte dentro aqui é a parte que está vazada, a parte que está oca. Então, só interessa para a gente esse pedaço aqui, essa área. Então, ó, a minha função área vai ser a área da minha coroa circular. Né? Como é que você calcula a área de uma coroa circular? Você calcula assim, ó. A área de uma coroa vai ser π vezes o raio ao quadrado, o raio maior, menos π vezes o raio menor. Não é isso? Ou seja, você pega a área toda, subtrai dessa área aqui. Qual é a área toda? Π vezes o raio maior ao quadrado. E subtrai da área menor aqui. Qual é a área menor? Π vezes o raio menor ao quadrado. É isso, né? Tá, então tem essas duas maneiras de fazer. Primeira, calcula o volume todo e subtrai do volume menor. Segunda, faz aqui a área da coroa circular e integra essa área aqui. É assim que a gente vai fazer. Agora, uma coisa que você não poderia fazer era pegar... Ah, já sei, professor. Eu vou pegar o x, subtrair do x quadrado. Olha lá. E esse vai ser o meu raio. Olha lá. Ah, o meu raio vai ser x menos x quadrado. Então, a minha área vai ser π vezes isso daqui ao quadrado. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Porque, ó, quando você pega esse pedacinho aqui e rotaciona, isso aqui não é a mesma coisa que isso daqui. Isso aqui não é um raio assim desse tipo. Porque o que seria esse raio aqui? Seria esse menos esse. Seria esse pedacinho aqui. Então, se você interpretar como se esse menos esse fosse o seu raio, você não estaria calculando e depois colocasse π vezes isso aqui ao quadrado, você não estaria calculando a área dessa região aqui. Não. Sabe o que você estaria fazendo? Você estaria pegando um outro círculo de raio assim, desse pedacinho, e calculado a área dele. É isso que você estaria fazendo aqui. Tá? Se você interpretar esse menos esse como se fosse o raio do círculo,
né? O que você estaria fazendo? Você estaria pegando esse pedaço menos esse pedaço, que daria esse pedacinho aqui, né? E esse pedacinho ia ser o seu raio. Então, a sua área ia dar uma circunferência assim, ó, um círculo desse tipo aqui, o que não é verdade. Tá? Então, você pode pegar o volume maior, subtrair do menor. Vai estar errado? Não. Você pode pegar a área do maior, subtrair da área do menor, que você vai ter a coroa circular. Vai estar errado? Não. Mas você não pode pegar a função maior, subtrair da função menor e interpretar como se fosse o raio, porque isso não é verdade. Tá? Porque o que você quer achar é a área de uma coroa circular, não é a área disso daqui, não. Então, ó, isso aqui estaria errado. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então, ou você calcula o volume, ou você calcula a área da sua coroa circular. A gente vai calcular pela área da coroa circular. Deixa eu fazer isso daqui. Então, vamos lá. Então, quem vai ser a minha área aqui, ó? A minha função área, ela vai ser a área do círculo maior, ou seja, vai ser π vezes... Quem é o raio do círculo maior? O raio é x. Então, vai ser π vezes x ao quadrado, menos a área do círculo menor. A área do círculo menor vai ser π vezes o raio dele, que é x ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado, tá? Então, ó, a minha função área, ela vai ser, eu já vou colocar o π em evidência, e vai ser x ao quadrado menos x à quarta. Ou seja, essa daqui é a minha função área daqui, ó, que é dessa coroa circular aqui. Então, eu já tenho, olha lá, eu já tenho a minha figura. Segundo passo, eu acabei de achar a minha função área, que é a área da coroa circular. Terceiro passo, eu já tenho o limite de integração, que é de 0 até 1, que é onde as minhas funções aqui se encontram. Quarto e último passo, calcular o volume. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Esse quarto e último passo é o melhor, né? Você passou pelo primeiro, passou pelo segundo, e principalmente o segundo, né? Achou a sua área e já sabe qual é o limite, aí pronto. Você pode ficar aliviado, que a partir de agora é só resolver a integral mesmo. Então, ó, o meu volume vai ser a integral de 0 até 1 da minha função área, né? Porque ó, você calculou uma área, um pedaço. Se você integra de 0 até 1, você vai estar calculando, é como se você estivesse pegando cada área e estivesse somando para cada x. X igual a 0, 0.1, 0.2. Quando você soma isso tudo, você vai ter o seu volume todo. Tá? Então é isso que você está fazendo aqui. Tá, então o meu volume vai ser igual a integral de 0 a 1. A minha função área é π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Isso aí vai ser igual. O π é constante, então ele sai. Então, eu já vou separar aqui em duas integrais. Ó. Vou colocar assim, π vezes 0 a 1 x ao quadrado dx menos π, integral de 0 a 1 x à quarta dx. Tá? Agora é só calcular isso aí. Então, o meu volume vai ser π. A integral de x ao quadrado é quanto? X ao cubo sobre 3, tá? Isso aí você já sabe, né? X ao cubo sobre 3. Isso aqui, ó, de 0 até 1. Menos π vezes integral de x à quarta, x à quinta sobre 5. Isso aqui, ó, de 0 até 1, tá? Agora é só substituir. Então, isso aqui vai dar igual. Eu vou colocar logo esse π aqui em evidência. Aí vai ficar x substituindo por 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos x substituindo por 0, vai ficar 0 ao cubo sobre 3, menos esse cara aqui, né? Menos x, eu vou substituir por 1, vai ficar 1 à quinta sobre 5, menos, vou substituir x por 0, vai ficar 0 à quinta sobre 5. E aqui eu fecho meu colchete. Agora é só fazer essa conta aqui, né? Só que aqui já vai dar 0, aqui já vai dar 0. Então, sobrou só 1/3 menos 1/5. Então, ó, o meu volume ele vai ser π vezes 1/3 menos 1/5.
Isso aqui vai ser, você coloca aqui o 15 em evidência. 15 dividido para 3 dá 5, vezes 1 é 5, menos 15 por 5 dá 3, vezes 1, vai ficar aqui menos 3, vezes o seu π. Então, ó, o seu volume vai ser 2 sobre 15 π vezes a unidade, vezes não, né? 2 sobre 15 π unidade de volume, tá? E esse aqui é o seu volume. Agora perceba o seguinte, eu falei para vocês que dava para fazer de outro jeito, né? Que era calculando o volume total e subtraindo o volume menor, né? Mas se você fosse calcular o volume total, ou seja, ó, na hora que eu fosse calcular bem aqui o volume todo, quem ia ser a minha área? Ia ser π vezes x ao quadrado, né? Integrando de 0 a 1. Então, o volume total, ele está bem aqui, ó. É isso daqui. Isso daqui é o volume total. Quando o raio é x, vai ficar π vezes x ao quadrado, integrando de 0 a 1. Isso aqui é o volume total. E aqui, ó, eu estou subtraindo do volume menor, do volume da parte oca, né? Que é justamente, voltando aqui para a figura, quando eu pego aqui, ó, o volume menor é quando o meu raio é x quadrado. Então, a área é ser π vezes x à quarta, né? Então, nessa expressão aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo daquela maneira que eu falei para vocês. Esse aqui é o volume maior e eu estou subtraindo do volume menor. Então, a conta ia ser a mesma e no final você ia chegar no mesmo resultado. Ok? Só não pode fazer daquele outro jeito que eu falei para vocês, que aí ia dar errado, ia dar outro resultado, que não é o correto. Tá, vamos lá. Continuando aqui. Tá, vamos só fazer mais essa e a gente passa para o outro volume. Olha só. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior, ou seja, é o mesmo exemplo, só que agora eu vou rotacionar em torno da reta y igual a 2. Então, vamos lá. Agora, as funções são as mesmas, então você já até sabe o limite de integração, né? Então, olha só. Aqui você tinha a sua função x, aqui você tinha a sua função x ao quadrado. Aqui era x quadrado, aqui era x. E aqui era o ponto 1, né? Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar bem aqui o meu ponto 2. Pegar uma reta. Pegar essa reta aqui, ó. Aí, eu vou... Olha só, essa região aqui, em vez de eu rotacionar ela em torno do eixo x, eu vou rotacionar ela em torno do eixo y igual a 2. Então, aqui eu fiz muito em cima, né? Só que esse desenho aqui ia aparecer bem aqui, tá? Ó, porque agora eu estou rotacionando ele em torno disso daqui. Estou rotacionando, tá? Vai ser mais difícil? Não muito, né? Porque olha só, aqui você já sabe mais ou menos como é que o desenho vai ficar, né? Não dá para desenhar aqui, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. E agora é só dizer quem vai ser a minha área. Só que a minha área vai ser a área da minha coroa circular, tá? Ou seja, olha lá, por exemplo, quando eu rotaciono isso daqui, só o x quadrado em torno do eixo y, quem é o meu raio? O meu raio é daqui para cá. Ó, lógico, se eu escolher esse ponto aqui, né? É daqui para cá, certo? Ó, se eu rotacionar só o x quadrado em torno desse y igual a 2, o meu raio ia ser quem? Daqui até aqui, né? Porque na hora que eu rotacionasse, essa figura ia aparecer aqui do outro lado, eu ia ter o diâmetro do meu disco. Tá? E se eu rotacionar só a minha função x, ó, em torno desse eixo y, quem ia ser meu raio? Meu raio, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, ia ser daqui para cá, certo? Então, ó, o meu raio aqui é daqui para cá e o meu raio é daqui para cá. Tá? Beleza. Só que a minha figura que interessa é essa daqui, ó. É essa daqui. Então, perceba que agora as coisas mudaram. Quem é que tem um raio maior? É esse daqui, ó, que está ligado com a função x quadrado, né? Então, vai ser esse daqui, vai ser a área desse disco aqui, menos a área do disco que tem esse raio aqui, certo?
Então vai ser a área cujo disco tem esse raio, menos a área cujo disco tem esse raio aqui. Tá, mas olha só, esse pedaço que eu peguei daqui para cá, se eu quisesse saber para vocês, olha, quanto é que vale daqui até aqui, essa linha aqui? O que vocês iam me responder? Vale 2, né? Ó, daqui para cá vale 2, certo? E daqui para cá, esse pedacinho aqui vale quanto? X ao quadrado, né? Então, quanto seria esse daqui? Seria 2 menos x ao quadrado. E quem seria esse outro raio aqui? Ó? Quanto seria primeiro esse pedaço aqui? Esse pedaço seria 2 menos daqui para cá, que é x. Então, o raio maior, olha lá, o raio maior, ele é 2 menos x ao quadrado, e o meu raio menor é 2 menos x. Ó. O raio maior é daqui para cá, o raio maior daqui para cá, o raio menor daqui para cá. Tá entendendo? Beleza. Então, ó, eu já sei que são os raios. O raio da minha figura vai ser esse menos esse? Não, né? Não vai ser. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área para esse raio e a área para esse raio. E aí, a coroa circular vai ser a área desse menos a área desse. Isso que eu quero fazer. Então, vamos lá. Então, ó, a área que eu quero achar vai ser π vezes o raio maior ao quadrado menos π vezes o raio menor ao quadrado. Então, isso aqui vai dar π. Deixa eu fazer aqui embaixo. Isso aqui vai dar π. O raio maior é isso daqui, né? É 2 menos x ao quadrado, menos π. O raio menor é isso daqui. Então, vai ficar 2 menos x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que distribuir, né? Então, eu vou colocar logo o meu π em evidência, ó. Colocar o π em evidência. Vai ficar assim. Aqui, quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, tá? X à quarta, menos, agora isso daqui, ó. Vai ficar o quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Fecha aqui o colchete. Então, ó, a minha área, ela vai ser π vezes, vamos lá, 4 menos 4 vai cortar. Então, esse daqui vai cortar com esse. Aqui eu já tenho x à quarta, vou colocar aqui x à quarta. Aqui, ó, aqui eu vou ter menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado com menos 4x ao quadrado, isso aqui vai dar menos 5x ao quadrado. E aqui eu tenho sozinho aqui o menos 4x. Com menos daqui vai ficar mais. Então, mais 4x. Tá? Então, tá aqui. Essa que é a área da sua figura. A área da sua coroa circular. Então, ó, você já tem a função área. Você já tem os limites de integração. Só falta agora integrar e achar o teu volume. Então, vamos lá. Então, ó, o meu volume, ele vai ser a integral de 0 até 1 dessa minha função área. Ou seja, ele vai ser o π, eu já vou colocar aqui fora, vai ficar π, integral de 0 a 1, aí tudo isso daí, x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4x. É isso aqui que eu vou ter que integrar. Então, vamos lá. O volume vai ficar π vezes a integral de x à quarta vai ficar x à quinta sobre 5 menos 5 vezes x ao quadrado, a integral vai ser 5 vezes x ao cubo sobre 3. E aqui, a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Isso aqui eu estou integrando de 0 a 1. Eu vou substituir todo mundo aqui por 1. Então, isso aqui vai ficar π vezes 1 à quinta é 1, então vai ficar 1 sobre 5 menos 5 terços mais 4 sobre 2, que é 2. Quando eu substituir por 0, isso aqui vai tudo zerar, né? Então não vou nem colocar. Então só vou resolver essa conta aqui.
Aqui, ó, se eu colocar x igual a 0, aqui vai zerar, zerar, zerar. Então, só vou ter isso daqui. Então, ó, o MMC daí vai ser 15. Então, vou ter π sobre 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 15 por 3 é 5. 5 vezes menos 5 vai dar menos 25. E por último, 15 dividido por 1 dá 1. Vezes 2 dá mais 30. Então, ó, o seu volume ele vai ser 30 menos 25 dá 5. 5 mais 3 é 8. Então, vai ficar 8 dividido para 15 π unidade de volume. E acabou. Difícil essa? Não é assim. Depois que você pega o ritmo, né, pega aí os macetes, já sabe de onde você vai tirar a sua área, aí fica mais tranquilo. Tá. Então vamos lá. Próximo agora. Próximo método. Volume por cascas cilíndricas. Como é que é esse método? Olha só. Primeiro vamos dizer que eu quero achar o volume dado, ó, pela rotação dessa região aqui. Ó, eu tenho uma função y. Essa região que está em azul, eu vou rotacionar ela em torno do eixo y. Aí eu vou obter, ó, essa figura aí. Eu quero achar uma aproximação. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Vocês já vão entender. Por que o nome desse método aí é das cascas cilíndricas? Vamos lá. Bom, a minha região, digamos que ela é daqui até aqui. Tá? O que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou fazer uma partição. Vou dividir em vários subintervalos. Ok? Então, vou dividir aqui. Pá, 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 pá. Ó, eu vou escolher esse pedacinho, esse meu subintervalo aqui. Ó. Então, aqui eu vou ter o xi menos 1 e aqui eu vou ter o meu xi. Tá? Eu vou escolher esse meu subintervalo aqui. Nesse subintervalo, eu vou escolher alguém cuja imagem vai ser aquela minha altura lá. Tá? Dessa vez, eu vou dizer quem eu quero. Eu quero o ponto médio entre esses dois aqui, ou seja, eu quero a metade do meu subintervalo. Tá? Então, eu quero esse daqui. Ó. Esse daqui vai ser a minha metade. Então, a partir dele, ó, eu vou desenhar o meu retângulo. A partir dele. Tá? Lembrando, ó, que esse meu x, que eu chamei de xi barra, ele é o meu xi mais xi menos 1 dividido por 2. Ou seja, ele está na metade do meu subintervalo. Tá bom? Tá. Aí, o que eu vou fazer com esse meu retângulo aqui? Ó? Eu vou rotacionar ele, só que agora em torno do eixo y. Quando eu fizer isso, olha lá, ele vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Ele vai aparecer bem aqui. E, ó, eu vou rotacionar ele. Tá? Pessoal, quando eu rotaciono ele, acho que meu desenho não ficou muito bom, acho que eu tenho um aqui pronto para vocês. Tá aqui, ó. Olha só, quando eu rotaciono esse meu retângulo, olha o que eu tenho aqui, ó. Olha o que está aparecendo. Está aparecendo justamente um cilindro. Um cilindro maior e um cilindro menor. Tá? É mais ou menos isso que eu queria desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um cilindro maior e eu tenho aqui nele um cilindro menor. Aí, qual vai ser a estratégia agora? Eu quero calcular o volume só desse pedaço aqui. Tá? Ou seja, só desse pedacinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume desse e subtrair do volume desse. Perceba que aqui eu tenho um cilindro, dentro de outro cilindro. Não é verdade? Então, ó, eu vou pegar o volume total e subtrair desse volume aqui que está dentro. E aí eu vou calcular o volume só de um pedaço. Isso aqui é só uma casca. Por isso que o nome é casca cilíndrica, porque eu não estou pegando o cilindro todo. É só de um pedaço dentro dele. Ok? E aí, quando eu somo as cascas cilíndricas, eu vou ter o volume
que eu quero. Tá? Ok, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ficar só com essa parte aqui que eu quero. Eu já apaguei tudo, né? Tá, vou ter que refazer. Então, olha lá, vocês que vão me ajudar aqui a dizer quem vai ser os volumes. Vou fazer aqui de A até B, daqui para cá, e eu quero só esse pedacinho aqui. Aí aqui é na metade, né? Tá, vamos lá. Se eu quero pegar o volume total, lembrando que aqui é xi e aqui é xi menos 1. O volume total, quem é que vai ser? Vamos voltar aqui para o desenho rapidinho. Olha lá, eu quero calcular o volume desse cilindro todo aqui. Né? Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Quem é a minha base? Vai ser π vezes r ao quadrado. Quem é o meu raio aqui? Ó? O meu raio é justamente o meu xi. Tá? Ó, vai daqui até aqui, xi. Então, vai ser π vezes xi ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? É o f do xi barra, porque é ele que eu escolhi para ser a altura aqui do meu retângulo. Tá? Então, ó, o meu volume, ele vai ser o volume todo, que vai ser π vezes xi ao quadrado, vezes a altura, que é o f de xi barra. E eu vou subtrair, ó, desse volume, desse outro cilindro que está aqui dentro. Esse cilindro que está aqui dentro, a área da base dele vai ser π vezes o raio. O meu raio está bem aqui, ó, é o xi menos 1. Vezes a altura, só que a altura dele é a mesma da altura daqui, né? É o f de xi barra. Então, bem aqui eu vou ter π vezes xi menos 1 ao quadrado, f de xi barra. Tá? Olha, eu peguei o raio daqui para cá. Então, ficou π vezes xi ao quadrado. A altura é do meu xi barra, que é a mesma para os dois cilindros. Então, está aqui. Eu subtraí agora desse raio daqui, ó, que é só xi menos 1 ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma para os dois. Como esse aqui é o mesmo, né? Esse aqui é igual a esse, eu tenho π, então eu vou colocar assim, ó, o meu volume vai ser π vezes a minha função f de xi barra, vezes xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Só que aqui eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vou fazer a menos b vezes a mais b. Aí, olha só, isso aqui vai ser π vezes f xi barra. Aqui vai ficar a menos b e a mais b. Então, vai ficar xi mais xi menos 1 vezes xi menos xi menos 1. Quem é xi mais xi menos 1? Olha lá, eu não defini o meu xi barra desse jeito aqui. Então, o meu xi mais xi menos 1 é 2 vezes o xi barra. Né? Então, ó, esse cara aqui, ó, ele é 2 vezes o meu xi barra. E quem é esse menos esse? Esse pedaço menos pedaço, ó. Esse pedaço aqui, ó, se eu subtrair esse desse, eu vou ter isso daqui. Só que isso daqui é quem? É o ΔX. Então, isso daqui é o meu ΔXi. Tá? Então, ó, o meu volume, né, esse aqui é o volume só de um pedaço, é o meu volume VI. Então, o meu volume VI, ele vai ser π, isso daqui é x, né? Vou colocar aqui xi barra vezes f de xi barra, e aqui é o meu ΔX. Tá? Ó, o meu π está aqui, esse daqui está aqui, isso daqui é 2 vezes, desculpa, tenho 2 aqui, 2 vezes xi barra, e esse daqui é uma ΔX. Tá? Esse aqui é o volume de um pedaço só. Se eu quero o volume todo, o que é que eu faço? Eu pego esse somatório, só que quando o limite tende para infinito, n tende para infinito. Então, ó, o meu volume, já vou pular aqui, vai ser a integral de A até B, 2π vezes x vezes f de x. O meu volume por casca cilíndrica vai ser a integral de A até B, 2 vezes π vezes x vezes f de x. Então, essa é a fórmula que nós vamos usar para usar as cascas cilíndricas. Tá?
Aí aqui eu preparei um roteirozinho. Ó. Então, primeiro a gente vai dividir o meu intervalo em vários subintervalos, né? Aqui eu já disse, o meu x barra vai ser o ponto médio. Né? Olha, eu vou ter essa minha casca cilíndrica aqui. Então, o meu volume vai ser aproximadamente isso daqui. Então, o meu volume vai ser aproximadamente o somatório. E aí, quando eu faço o limite, quando o x tende para infinito, na verdade aqui é n, tá, gente? Quando n tende para infinito, eu vou ter esta integral aqui. Então, esta integral aqui é o que nós vamos usar para calcular o nosso volume por cascas cilíndricas, tá? Então, é assim, ó, volume, nosso volume vai ser integral de A até B, 2π vezes x, f de x. Então, de onde vem isso? Dessa dedução aqui que eu mostrei para vocês. Tá, então vamos lá. Determine o sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região. Essa região aqui, ó. Então, vamos fazer essa questão. Olha, o meu x está entre 1 e 3. E o meu y está entre 0 e a função 2x mais 1. E eu vou rotacionar em torno do eixo y. Então, vamos lá. Aqui, 2x mais 1. Então, vou colocar aqui 1. E aqui eu vou colocar o 3. Já que a função é 2x mais 1, vou colocar aqui 2x mais 1. Então, quando o meu x é 1, ela é 3. Vou colocar o 3 bem aqui. Essa proporção não está a mesma do eixo y, mas não tem problema, tá, gente? E quando o meu x é 3, ela vai ser 6 mais 1, 7. Então, vou colocar o 7 para cá. Isso aqui é uma reta, então vai ser assim. Tá? Então, está aqui, ó. O meu x está entre 1 e 3, e o meu y está entre 0 e essa função aqui, que é 2x mais 1. Perceba ó, que quando o x é 1, essa função é 3. Então, eu marquei o meu ponto 1 e 3. Quando o meu x é 3, essa função é 2 vezes 2, que é 6, mais 1 é 7. Então, eu marquei o meu ponto aqui 3 e 7. Então, a minha região é essa daqui, ó. E ela, eu vou rotacionar em torno do eixo y. E eu quero saber qual é o volume. Então, eu vou usar cascas cilíndricas. Então, olha só. Ó, professor, por que nesse caso aqui eu não uso o método dos discos? Eu poderia usar? Poderia. Só que olha só, nesse caso aqui você está rotacionando em torno do eixo y, né? Então, ó, os seus cortes não vão ser assim. Você vai ter que cortar assim. Aí vai dar aquele mesmo problema que deu naquela questão lá. Aí, para ficar mais fácil, você teria que trocar os eixos e depois fazer o fatiamento. Né? Aí você iria conseguir, né? Sem problema. Mas aqui a gente pode fazer direto logo pelas cascas cilíndricas, porque aqui, ó, nas cascas eu rotaciono em torno do eixo y mesmo, só tenho que achar quem é a minha função que eu já tenho. Aí faz direto pela fórmula lá. Tá? Então, a dificuldade dessa de você usar os discos é porque você ainda você ou teria que trocar os eixos ou achar uma outra forma de achar a sua função área. Você ia ter mais dificuldade. Em casca cilíndrica, não. Como você já está rotacionando em torno do eixo y, basta você saber quem é o seu y, que nesse caso você já sabe. Tá? Então, ó, o meu volume, ele vai ser a integral de 1 até 3, tá aqui, ó, 2 vezes π vezes x vezes f de x. Ó, então, esse 2πx, ele vem da dedução lá do método das cascas cilíndricas. Tá? Então, ele sempre vai estar aqui, não importa quem é a sua função. Então, só quem vai mudar é a sua função. Nesse caso, a função é 2x mais 1. Então, ó, o seu volume vai ser 2π é constante. Então, já vou tirar da minha integral aqui. Ficar 2π, integral de 1 até 3, x. A minha função é 2x mais 1. Então, vou colocar aqui 2x mais 1. dx. Então, isso daqui vai ser igual. Vai ficar 2π, integral de 1 até 3. Aqui eu vou distribuir esse com esse. Vai ficar 2x ao quadrado mais x. Aí eu vou calcular essa integral aqui, né? Sem nenhuma dificuldade. Isso aqui vai ser 2π. A integral de 2x ao quadrado vai ser 2x ao cubo sobre 3. Mais a integral disso daqui vai ser x ao quadrado sobre 2. Só que isso aqui é uma integral definida de 1 até 3. Tá? Então, o meu volume
ele vai ser 2π vezes... Eu vou substituir x por 3. Então, vai ficar 2/3 de 3 ao cubo mais 3 ao quadrado sobre 2. Aqui eu só fiz onde tinha x, eu coloquei 3. E eu vou subtrair, onde tem x eu vou colocar 1. Então, vai ficar 2/3 de 1 ao cubo menos 1 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui eu só fiz jogar. Onde tinha x, eu joguei o 3. Onde tinha, e subtrair, onde tinha x, eu coloquei 1. Então, ficou isso daí. Tá. Então, isso daqui vai ser igual a 2π vezes... Ó, bem aqui, eu já posso cortar um 3 com 3 daqui. Vai ficar 2. Então, aqui vai ficar 9. 9 vezes 2, 18. 18 mais... Aqui vai ficar 9 sobre 2. Menos... Aqui eu vou ter 2/3. E aqui eu vou ter 1 sobre 2. Tá? Então, se eu não errei nenhuma conta, é isso daqui. Agora dá para melhorar, né? Aqui eu tenho 9 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, eu vou subtrair 9 de 1. Então, isso aqui vai ser igual. Vai ser 2π vezes 18. 9 sobre 2 menos 1 sobre 2. Isso aqui dá 8 sobre 2, que dá 4. Então, 18 mais 4 menos 2/3. Tá? Isso aqui vai dar igual a 2π. Aqui eu já vou tirar o MMC, que vai ser 3. Aqui vai ficar 22 vezes 3, 66, menos o 2. Aí isso aqui vai dar 64. 64 vezes 2π vai ficar 128π sobre 3 unidade de volume. E só. Então, mais uma vez, você interpretou a sua questão, você viu como é a sua figura, você aplica ou o método dos discos ou das cascas cilíndricas. Você, lógico, com a prática, com o treino, você vai vendo sempre qual é o melhor para você. Você aplica lá o que é melhor, o que é mais rápido, calcula a integral e acha o resultado. Tá? E aí você encontra o volume que você quer achar. Tá, para a gente finalizar, vamos fazer... Ó, tá aí nossa região, né? Essa daí. Tá aí a rotação. Tá, vamos fazer essa daí. Ó, encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, da região delimitada por y é igual a 0, y é igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo, x igual a 0, x igual a 2. Tá, eu vou fazer uma observação nessa, mas a gente vai fazer mais direto. Então, vamos lá. Tá, isso daqui, ó, o y é igual a 0, x igual a 0 e x igual a 2. X igual a 0, x igual a 2, e a minha função, ela é 2x ao quadrado menos x ao cubo. Tá, então vamos voltar para a questão rapidinho. Olha lá. Ele quer o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, da região delimitada por y é igual a 0, y é igual a essa função que eu coloquei aí, x igual a 0, x igual a 2. Então, olha só. Você sabe que você vai integrar de 0 até 2. Essa função aqui, ó, essa é a tua função y. Só que a pergunta é, como é essa minha função y? Como ela é? Ou seja, como ela é? Ela é assim, ela vai ser assim, ela vai ser assim. Como é que eu vou saber? Né? Bom, perceba o seguinte, ó, se x é 0, o y é 0. Então, um dos pontos dela é bem aqui. E se x é 2, aqui vai dar 8 menos 8, que também é 0. Então, outro ponto é bem aqui. Então, você sabe que essa função ela começa aqui e vai até aqui. Aí você quer desenhar ela, né? Só que ela é assim. Como é que você faz? Você pode fazer... Como você já sabe esboçar o gráfico de uma função. Né? Então, por exemplo, você podia derivar isso daqui, né? E olhar só para a região de 0 a 2. Isso aqui é bem rápido, isso aqui a gente vai fazer porque a gente não tem tempo agora.
Aí você derivava uma vez, percebia que ela tinha um ponto crítico nesse intervalo, aqui, e você derivava outra vez, percebia que ela tinha um ponto de inflexão nesse intervalo aqui. No final, ela dá uma coisa assim. Agora que você já sabe qual é a sua região, como é que você sabe? Esboçando o gráfico dela, só que só para essa região aqui de 0 a 2, isso você conseguiria fazer bem rápido, você ia achar essa figura aqui. E essa figura, a gente vai rotacionar em torno do eixo Y. Então, mais uma vez, para você não ter muita dificuldade, você pode aplicar logo as cascas cilíndricas. Então, o seu volume, ele vai ser a integral de 0 a 2 de 2π vezes x vezes a sua função f de x. 2π é constante, então vai ficar 2π vezes a integral de 0 a 2 x vezes essa função, que é 2x ao quadrado menos x ao cubo. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2π vezes a integral de 0 a 2, aqui eu vou multiplicar, vai ficar 2x ao cubo menos x à quarta. E agora eu vou integrar. Isso aqui vai ficar 2π. A integral disso daqui vai ficar 2 vezes x à quarta sobre 4, menos a integral disso daqui, que vai ser x à quinta sobre 5, que eu estou integrando de 0 até 2. Então, eu vou ter que substituir isso aqui por 2 e depois por 0. Quando eu substituir por 0, isso aqui vai zerar. Então, não me interessa. Eu vou pular logo, vou substituir logo por x igual a 2. Então, o meu volume, ele vai ser 2π, né? Aqui eu já vou logo cortar esse com esse, vai ficar 2. 2π vezes 2 à quarta, que é 16, sobre 2, menos 2 à quinta, que é 32, sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 2π integral não, né? Aqui eu vou tirar logo o MMC, isso aqui vai dar 10. Aqui vai ser vezes 5, que vai dar 80, menos 64. Tá? É isso mesmo, né? 5, 80, tá. Então, o meu volume, ele vai ser 2π, isso menos isso daqui vai dar 16, vai ficar 16 sobre 10. E aí, posso cortar com 2, corta logo, tá, agora já foi. Corta logo, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 5. Então, o meu volume vai ser 16 sobre 5π, unidade de volume. Tá? Então, se eu não errei nenhum cálculo no caminho, é isso aí mesmo. Mas perceba, questões assim, desenha, acha quem é a tua função f e aplica a casca cilíndrica, só. Né? Casca cilíndrica é até mais fácil, porque você não vai ter que dizer quem é o seu raio, depois quem é a sua área. Né? Depende da questão também. Tem questão que é mais fácil fazer por disco, tem questão que é mais fácil fazer por cascas cilíndricas. Tá? Aí vocês que vão praticando, vocês vão entender cada vez mais. Bom, então é isso. Tá? Nas notas de aula, você tem mais exercícios para resolver. Então, o que eu aconselho? Chegando na casa de vocês, faça todos os exercícios que tem nas notas de aula. Os que a gente fez e os que a gente não fez. E você consegue praticar essa parte aí. Na aula que vem, a gente vai ver mais aplicações. A gente vai ver aplicações na física, na matemática. Então, vocês vão gostar. Tá? Então, é isso, gente. Obrigado pela participação aqui hoje, né? Obrigado pela presença. E até a próxima aula.